نور على نور، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. O autor diz, o segundo ponto, o segundo acto aconselhável para o jejuador é o facto de retardar a refeição do sahur. Quer dizer, atrasar esta refeição. Tomar esta refeição na última parte da noite, no último momento da noite. E esta é a sunnah. A sunnah, nesta refeição, é de a tomar logo antes de a entrada da oração da Al-Fajr. E também há muitas narrações que nos clarificam este ponto, mas vamos mencionar aqui uma só, porque, como sabemos, é um livro básico, e é uma narração que foi narrada pelo companheiro do profeta sallallahu alaihi wasallam, Zayd ibn Thabit, radiyallahu anhu, que nos informa que se dirigiu, ou que estava a informar os seus companheiros, Zayd ibn Thabit, que estava a informar as pessoas em volta dele, e disse que tomou esta refeição do sahur com o profeta sallallahu alaihi wasallam, e que depois de terem terminado esta refeição do sahur, levantaram-se para fazer a oração. Acabaram a refeição e levantaram-se para fazer a oração. Então as pessoas que estavam em volta dele a ouvir esta narração perguntaram-lhe. Perguntaram a quem? A Zayd, o narrador do hadith. Disseram-lhe: quanto tempo é que se passou entre o momento em que acabaram a refeição e o adhan? E ele respondeu: 50 versículos. Quer dizer, o tempo de recitar 50 versículos do Alcorão. E numa outra versão, que foi relatada pelo Imam An-Nasa'i, a pergunta deles foi: quanto tempo se passou entre essas duas coisas? Quais foram as coisas? Foi o fim da refeição, do sahur, e a entrada em oração. O princípio da oração. Quer dizer, não mencionaram al-adhan. Mencionaram o princípio da oração. E os sábios da Sunnah, que explicaram a Sunnah do profeta sallallahu alaihi wasallam, nos disseram que o significado de al-adhan, na versão que foi a primeira, que foi relatada pelo Imam Al-Bukhari e pelo Imam Muslim, onde a pergunta foi feita: quanto tempo é que se passou entre o fim da refeição e al-adhan? Dizem que o sentido da adhan aqui neste hadith não é al-adhan que nós imaginamos todos, que é o início da oração, que é a entrada da oração. Não. Eles dizem que o sentido da adhan aqui é al-iqama. E é uma coisa conhecida na legislação, é que às vezes podemos chamar a al-iqama, podemos chamar adhan. O momento da al-iqama, que é o momento em que vamos começar a oração, também podemos chamar adhan e não iqama. Então o sentido aqui é al-iqama e não al-adhan. Porquê? Para não pensarmos que o profeta sallallahu alaihi wasallam parou de comer o tempo de recitar 50 versículos antes da adhan. Não. O profeta sallallahu alaihi wasallam não parou de comer 50 versículos antes de começar a adhan. Não. Os sábios dizem que al-adhan aqui, o significado é al-iqama. Espero que seja claro para todos. E a prova disso é a segunda versão do hadith, que foi relatada pelo Imam An-Nasa'i, que dizem quanto tempo se passou entre essas duas coisas, que são o momento do final da refeição e a entrada em oração. E, repito mais uma vez, há várias narrações que nos demonstram este sentido, que o sentido aqui de al-adhan é al-iqama, como por exemplo a narração onde o profeta sallallahu alaihi wasallam nos diz que
aquele dentre nós que está a tomar o sahur e que tem na sua mão um copo d'água, por exemplo, e que ouve al-adhan, o princípio, a entrada da oração del Fajr, que é o momento onde temos de fazer a abstenção da comida. É proibido comer a partir deste momento. O profeta sallallahu alaihi wasallam, o que é que nos diz? Diz-nos, se tiverem um copo de água na mão e tiverem necessidade de beber essa água, então bebam. Não pousem o copo antes de vos satisfazerem da necessidade que tinham desse líquido ou dessa água. Então isto é uma prova clara que podemos comer até al-adhan. E também, como vimos na aula anterior. Na aula anterior vimos quando é que começa o jejum. A partir de que momento é que temos de fazer a abstenção. E vimos o versículo da Allah Tabaraka wa Ta'ala que nos diz que temos de fazer a abstenção da comida a partir de que momento? Da comida da bebida a partir de que momento? A partir do momento em que distinguimos o fio preto do fio branco. E explicámos na aula anterior que é o fim da noite e o princípio da alvorada, o princípio do dia, não é? Que é o princípio, que é a entrada da oração do Al-Fajr. A entrada da oração do Al-Fajr. Então aqui temos várias provas que temos direito de comer até al-adhan. Porquê que falo disto tudo? Porque, infelizmente, há pessoas que acrescentaram à nossa religião uma coisa que não faz parte dela, que é o que eles chamam al-imsak. Devem ter visto, cada um de vós deve ter visto certos calendários distribuídos unicamente no mês de Ramadã, onde têm os horários das orações e acrescentam um horário antes do Al-Fajr e chamaram imsak. Normalmente é um quarto de hora antes da oração do Al-Fajr, onde eles estipulam e dizem que a pessoa tende de acabar de comer nesse momento. Quer dizer que acabam de comer um quarto de hora antes da entrada do Al-Fajr. Os sábios da Sunna disseram todos que isto é uma bid'ah, é uma inovação. É um acrescento na nossa religião que não faz parte. Acrescentaram uma coisa que não faz parte da nossa religião. E isto é uma injustiça que eles fazem a eles próprios e que fazem aos outros. Porque as pessoas, com a ignorância que têm, seguem esta abstenção que não existe em nenhum caso na nossa religião. Temos o direito de comer até al-adhan. Assim fez o profeta sallallahu alaihi wasallam. E antes disso, assim nos ordenou o nosso Criador, Allah Tabaraka wa Ta'ala. Aquele que nos ordenou de jejuar. E para aquele que nós jejuamos. Então, temos todos de saber que o facto de se parar de comer um quarto de hora antes e de ter a crença e de pensar que é proibido de comer depois desse momento, quer dizer, um quarto de hora antes de Al-Fajr, é um erro muito grande. E temos de aprender a nossa religião, porque uma das grandes causas que as pessoas caem nesses erros é a ignorância. Wallahu al-musta'an. O segundo hadith é uma narração que foi feita pelo companheiro do profeta sallallahu alaihi wasallam, Abu Dharr, radiyallahu anhu, que nos diz que o profeta sallallahu alaihi wasallam tinha como hábito de dizer, quer dizer, entre os hábitos do profeta sallallahu alaihi wasallam, nos seus ditos, ele dizia que a situação da minha comunidade será boa enquanto atrasarem a refeição do sahur e se apressarem a quebrar o jejum. O profeta sallallahu alaihi wasallam nos diz que a nossa comunidade, que somos nós, estaremos num bom caminho. Estaremos numa boa situação. Mas com duas condições. A primeira é que temos de atrasar a nossa refeição do sahur. A refeição antes do Al-Fajr, antes de começarmos a jejuar,
temos de atrasar, a fazer no último momento, na última parte da noite. E a segunda condição é que, assim que o sol se pôr, nos apressarmos a quebrar o nosso jejum rapidamente e não esperar, como também fazem outros ignorantes, que atrasam o momento de quebrar o jejum até escurecer ou até ao aparecimento das estrelas. Allahu musta'an. O profeta sallallahu alaihi wasallam nos diz de nos apressarmos a comer, a quebrar o jejum, e certas pessoas fazem o contrário. Atrasam o momento de quebrar o jejum, pensando estarem que estão a fazer uma coisa boa, mas estão a acrescentar uma coisa também que não faz parte da nossa religião e estão a contrariar uma ordem do profeta sallallahu alaihi wasallam. Então, aquele que quer estar numa boa situação e num bom caminho tem de atrasar a refeição da sahur e adiantar e se apressar a quebrar o jejum a partir do momento em que o sol se põe, imediatamente, sem se atrasar. Este hadith foi relatado pelo Imam Ahmad. E vemos neste hadith, o que é importante neste hadith é a primeira parte do hadith, onde o profeta sallallahu alaihi wasallam nos diz: a situação da minha comunidade estará boa enquanto atrasarem o sahur. O que é importante para o nosso subcapítulo e para este acto é esta parte.